Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Denise, sou nutricionista especialista em emagrecimento, mas talvez você me conheça como casal de saúde. E antes de te contar se existe um ou mais alimentos que atrapalham o seu processo de emagrecimento, você precisa entender o porquê esse alimento atrapalha. E aí você vai descobrir o porquê não está conseguindo emagrecer. Então vamos lá? Você já ouviu falar em índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade com que um alimento aumenta os níveis de glicose no sangue após ser ingerido. É uma escala de 0 a 100, que classifica os alimentos com base na sua capacidade de aumentar os níveis de açúcar no sangue em relação à glicose, que tem um índice glicêmico de 100. Os alimentos com IG acima de 70 são considerados de alto índice glicêmico. Esses alimentos são rapidamente digeridos e absorvidos pelo nosso organismo, o que leva a um aumento rápido dos níveis de açúcar no sangue. Alguns exemplos de alimentos com IG alto é o pão, arroz branco, batatas fritas, refrigerantes e o açúcar refinado. E alimentos com índice glicêmico abaixo de 55 são digeridos e absorvidos mais lentamente, resultando em um aumento gradual dos níveis de açúcar no sangue. É importante lembrar que o índice glicêmico não é uma medida da quantidade de açúcar em um alimento, mas sim a velocidade com que esse açúcar é liberado na corrente sanguínea. Alguns exemplos de alimentos com baixo IG são as frutas, legumes, grãos integrais, nozes e sementes. Mas calma, não se desespere, você não vai ter que deixar de comer os alimentos que você gosta só porque eles contêm açúcar, tá bom? Você só precisa saber fazer as combinações dos alimentos de forma correta para que esse nível de açúcar não aumente tão rapidamente. E essas combinações, esse equilíbrio alimentar é a base do método 80-20 que eu desenvolvi e que vem ajudando centenas de pessoas a emagrecerem de forma definitiva, saudável e sem sofrimento. E vale ressaltar que o IG não é a única medida importante na escolha dos alimentos saudáveis não, viu? É importante considerar outros nutrientes, como as proteínas, as vitaminas, minerais, na hora de você montar uma refeição equilibrada e saudável. Mas Nutri, por que é importante controlar o índice glicêmico? Preste bem atenção. Além de dificultar o seu processo de emagrecimento, uma das consequências do aumento do açúcar no sangue, também conhecido como hiperglicemia, é a diabetes, obesidade, colesterol alto, além de várias consequências negativas para a saúde. Quando o açúcar no sangue fica muito alto por um período prolongado, pode ocorrer danos em vários órgãos e tecidos do nosso corpo, incluindo danos aos nervos, especialmente nos pés, nas mãos. Isso pode levar a um formigamento, dormência e a perda da sensibilidade nessas áreas. Pode causar também danos aos olhos. O açúcar em excesso no sangue pode danificar os vasos sanguíneos dos olhos, levando a complicações oculares. Também pode causar danos aos rins. Afinal, a hiperglicemia crônica pode causar a doença renal diabética, além de doenças cardiovasculares como ataques cardíacos, derrames. E além disso, ainda afeta o seu sistema imunológico e aumenta o risco de infecções, principalmente infecções fúngicas. O açúcar elevado no sangue pode retardar o processo de cicatrização, o que pode levar a complicações e feridas e úlceras também. Além disso, a hiperglicemia grave e prolongada pode levar à cetoacidose diabética, que é uma condição potencialmente fatal. E essas são apenas algumas das consequências do aumento do açúcar no sangue. Por isso, é importante manter os níveis de açúcar no sangue sob controle.
A mudança de hábitos, o equilíbrio alimentar e uma alimentação com alimentos de baixo índice glicêmico tem sido associado a vários benefícios para a saúde, incluindo o melhor controle do açúcar no sangue em pessoas com diabetes, a redução do risco de doenças cardiovasculares e ainda, e o melhor de tudo, favorece o seu emagrecimento. Nós, inclusive, temos uma aluna que conseguiu eliminar 17 quilos depois que aprendeu a equilibrar a alimentação, pois ela aprendeu a escolher e combinar os alimentos de uma forma que não atrapalhasse o seu processo de emagrecimento. Então, você não precisa deixar de comer, você só precisa aprender a comer. E agora que eu te expliquei a importância de saber quais os alimentos aumentam os níveis de açúcar no sangue e como isso interfere diretamente na sua saúde, no seu emagrecimento, eu vou convidar o Luiz para fazer algumas perguntas que recebemos sobre o tema de hoje. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de te responder, tá bom? Então vamos lá começar as nossas perguntas. Se apresente aí, amor. Então vamos lá, meu nome é Luiz, eu sou o Luiz do Casal de Saúde e eu vou fazer algumas perguntas que nós recebemos aqui sobre índice glicêmico para a Nutri poder esclarecer para vocês, ok? Então vamos lá. Como saber o índice glicêmico de um alimento? Como a gente descobre essa informação? Então, existe uma tabelinha, tá, de referência, como eu falei para vocês. É uma classificação de 0 a 100, acima de 70 são alimentos com alto índice glicêmico, abaixo de 55 alimentos com baixo índice glicêmico. Então tem essa tabelinha disponível, só vocês pesquisarem vocês conseguem verem lá quais são os alimentos com baixo, médio e alto índice glicêmico. Perfeito, Nutri. Próxima pergunta, vamos lá. Por que é importante saber se um alimento tem alto índice glicêmico? Como eu falei aqui, alimentos com alto índice glicêmico aumentam muito rápido, né? Porque eles são digeridos e absorvidos muito rápido, então ele aumenta muito rápido a quantidade de açúcar no seu sangue. E essa hiperglicemia ali, esse açúcar em excesso, causa vários malefícios que eu falei para vocês aí, pode causar diabetes, obesidade, inflamação, danos, né? Citei vários danos. Então, tomar cuidado com o consumo desses alimentos de alto índice glicêmico. Perfeito. Outra pergunta que chegou. Devemos comer, então, apenas alimentos com baixo índice glicêmico? Não precisa comer só alimentos com baixo índice glicêmico. Como eu falei também, se você souber fazer as combinações certas para que esse açúcar não aumente tão rápido, né, os níveis, para que esse alimento não aumente tão rápido os níveis de açúcar no seu sangue, então você tem que fazer algumas combinações, o equilíbrio alimentar, que é o que nós ensinamos, né, no método 80-20, você não precisa consumir só alimentos de baixo índice glicêmico, você pode consumir alimentos de alto índice glicêmico, mas sabendo fazer essas combinações para não aumentar a quantidade de açúcar no seu sangue. Entendi. Próxima pergunta que chegou aqui, meu bem. Qual o benefício de comer apenas alimentos com baixo índice glicêmico? Existe um benefício em comer só eles assim? Sim, primeiro que é muito difícil você consumir só alimentos com baixo índice glicêmico, né? Até porque o costume, né, da população, os hábitos ali, né? A correria do dia a dia, as pessoas acabam consumindo mais alimentos com alto índice glicêmico do que com baixo. Mas os benefícios é você manter seu peso, é você evitar uma diabetes, é você evitar doenças cardíacas, né? Então, não acumular esse açúcar aí no seu sangue. Então, os benefícios é a sua qualidade de vida, é a sua saúde. Perfeito. Em algum momento, consumir alimentos com alto índice glicêmico faz bem? Existe algum momento que fala, agora poderia ser esse alimento com alto índice glicêmico? Sim, no pós-treino é um bom horário para você consumir alimentos com alto índice glicêmico, tá? Para ele entrar mais rápido ali dentro das suas células, para te fornecer uma energia, uma recuperação muscular.
Então, o pós-treino ali é um bom horário para você consumir alimentos com alto índice glicêmico. No café da manhã também você pode consumir esses alimentos com alto índice glicêmico. Evitar ali no período noturno, antes de dormir, mas pode consumir sim, tá? Os alimentos com alto índice glicêmico. Tá, então de preferência depois de um exercício físico. Ou no café da manhã. Ou no café da manhã. Vamos lá. Qual o alimento mais popular com alto índice glicêmico? Aquele que geralmente está na mesa do brasileiro, está na boca do povo. Qual que é? Tá, Tem um, que é um específico? Tem vários, né? Mas o açúcar é o que tem o maior índice glicêmico, né? O açúcar, esses refrigerantes açucarados, os sucos, batata frita, o arroz branco. Então, todos esses possuem um alto índice glicêmico, tá? Mas não é para vocês deixarem de comer, é saber comer. Entendi. Então, quer dizer que não é necessariamente só o açúcar, porque o carboidrato vira açúcar também na corrente sanguínea, é isso? Aí tem o tipo de carboidrato que vai... Exatamente. Aí, os integrais geralmente têm baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico, né? E os simples, os carboidratos simples, eles viram açúcar mais rápido, né, dentro do seu corpo, então pode aumentar também ali os níveis de açúcar. Então, saber comer, né, fazer as combinações ali com os carboidratos também, tá? Então é isso, gente, hoje sobre índice glicêmico, vocês entenderem um pouquinho como esses alimentos atrapalham o seu processo de emagrecimento, né? Entender sobre índice glicêmico, quais são os alimentos de baixo, médio e alto índice glicêmico. Agora vocês entenderam o quanto é prejudicial, né, esse açúcar em excesso, né? O aumento do açúcar no seu sangue. Não é para que o prejudicial é você comer alimento com alto índice glicêmico, não, tá? É você manter sempre alto ali o nível de açúcar do seu sangue. Então, saber controlar esse nível de açúcar no seu sangue para não prejudicar a sua saúde, favorecer seu emagrecimento para que você consiga emagrecer de forma definitiva e saudável, né? Então, nos vemos numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder vocês, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.